Um dos concursos mais aguardados para os próximos meses, sem sombra de dúvidas, é o do Ministério Público da União. E por várias e várias razões. Primeiro, existe uma grande expectativa de que no próximo concurso sejam nomeados centenas de candidatos. Segunda, a excelente remuneração que é paga tanto aos técnicos quanto aos analistas. E terceira, as condições de trabalho lá no órgão, e que, diga de passagem, é uma das melhores de toda a administração pública brasileira. Mas o fato é que, da mesma forma que aumenta a ansiedade pela publicação do edital, também aumentam a concorrência e o interesse de outros candidatos por esse concurso. E se você realmente deseja se destacar entre a multidão, realizando uma preparação de alta performance, anote aí 7 estratégias essenciais para implementar a partir de hoje e que vão facilitar e muito o seu processo de preparação. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, o seu mentor na preparação para concursos de tribunais e MPU. E hoje eu estou por aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre a sua preparação para o concurso do Ministério Público da União. Olha, a todo instante nós somos bombardeados com as mais diferentes notícias envolvendo esse concurso do MPU. Uma hora informam que o edital está prestes a ser divulgado, alguns minutos depois já informam que este ano não tem mais concurso do MPU. Enfim, a cabeça do candidato acaba entrando num verdadeiro parafuso. E diante de tantos boatos e especulações, o que fazer neste momento? Bem, primeiramente, continuar estudando, é óbvio. Mas depois disso, você deve se atentar para essas 7 estratégias que eu trouxe aqui hoje e que vão facilitar e muito a sua vida a partir deste momento. Primeira, defina a data de publicação do seu edital. É muito importante neste momento você definir uma data de publicação para o seu edital fictício do Ministério Público da União. Como ainda não há nada de concreto sobre o edital oficial, fixe uma data para você. Se eu estivesse me preparando para o MPU, por exemplo, eu fixaria a data do dia 12 de outubro de 2018. Sabe por quê? Porque é uma data muito simbólica e eu dificilmente vou me esquecer. E o mais bacana é que até essa data eu teria aproximadamente uns 4 meses para finalizar todo o conteúdo. Ah, Fabiano, e se por acaso o edital oficial não for publicado até lá? Melhor ainda, porque aí eu posso recomeçar minha programação do zero, focando apenas em revisões e resolução de questões. Segunda, foco no cargo de técnico. Se você está pensando em se inscrever para o cargo de técnico e analista, eu penso que o ideal seria, neste momento, você focar apenas nas disciplinas do cargo de técnico. E sabe por quê? Porque mais de 90% do conteúdo do cargo de técnico também é cobrado para o cargo de analista. Sendo assim, se você intensificar o estudo das disciplinas inerentes apenas ao cargo de técnico, quando você finalizar esse conteúdo, você começa a inserir aos pouquinhos as disciplinas de analista. Deixa eu esclarecer esse ponto com mais detalhes para não ficar nenhum tipo de dúvida para você. Vamos lá. Vamos pegar o conteúdo de direito administrativo. Se você for pegar atos administrativos dentro do conteúdo específico de técnico, você vai perceber que lá não tem, por exemplo, espécies e classificação de atos administrativos. Geralmente, para os cargos de técnicos, eles não cobram isso. Mas para o cargo de analista, eles cobram espécies e classificação de atos administrativos. Então, qual é a minha recomendação? Quando você for estudar direito administrativo, foco no conteúdo de analista. A disciplina de direito administrativo cai tanto para técnico quanto para analista. Mas quando você for estudar, apesar de você inicialmente focar no cargo de técnico, você vai estudar o conteúdo de direito administrativo do cargo de analista. Por quê? Porque é um conteúdo mais abrangente, é um conteúdo mais completo. Esse, com certeza, é o melhor caminho. Terceira, utilize o último edital como parâmetro. Olha, esse não é o momento de você inventar moda. Se você fizer uma pesquisa mais aprofundada sobre o concurso do MPU, certamente encontrará vários professores dizendo para estudar também a disciplina X, a disciplina Y, a disciplina Z. Não caia nessa. O único parâmetro que nós temos neste momento é o último edital do concurso do MPU. Se você for ouvir tudo que falam pela internet, você terá que estudar umas 15 disciplinas ou mais. Por falar nisso, há mais tempo eu fiz aqui um vídeo comentando sobre as disciplinas que foram cobradas no último edital. Eu vou deixar aqui em cima um link para você clicar e assistir aos meus comentários sobre essas disciplinas, se for do seu interesse, porque isso vai facilitar a sua interpretação quanto a esse conteúdo. Quarta, por enquanto, guie os seus estudos pelo CESP.
Ainda não é possível saber qual será a banca organizadora do próximo concurso do MPU. Nesse caso, eu recomendo fortemente que você utilize o padrão CESP para guiar os seus estudos. E por quê? Porque eu costumo afirmar para meus alunos da mentoria que quem sabe ou mais, também sabe ou menos. Como as questões do CESP geralmente são mais aprofundadas, o seu estudo será muito mais abrangente. E é muito melhor você focar em questões do CESP agora e lá na frente ter que fazer alguns ajustes se a FCC foi escolhida como a banca organizadora, por exemplo, do que você agora focar no FCC e lá na frente ter que promover ajustes para se adaptar ao padrão CESP. Pense nisso, vai ser muito mais complicado. Quinta, defina uma carga horária de estudos. Como o edital do MPU ainda não foi publicado, é muito comum que os candidatos comecem a procrastinar. Cuidado! Ao contrário do que parece, esse é o momento mais importante da sua preparação. Depois que o edital é publicado, o conveniente é que você se dedique apenas a revisões e resolução de questões. Sabe por quê? Isso vai lhe garantir uma tranquilidade necessária para chegar muito bem preparado e preparada emocionalmente no dia da prova. Mas para que isso aconteça, você também tem que definir uma carga horária semanal de estudos. Se você não estabelece uma carga horária semanal, ou seja, além daquela carga horária diária, você acaba estudando bem menos do que aquilo que você precisa estudar. Sexta, programe-se para realizar simulados periódicos. Tão importante quanto estudar o conteúdo em si é resolver simulados periodicamente para testar os conhecimentos que você adquiriu. E a grande vantagem de resolver simulados é que você consegue identificar, simulando um dia de prova, quais são os tópicos que você realmente possui dificuldade, aqueles que você precisa revisar ou se aprofundar. E uma dica importante é a seguinte: o simulado não é uma simples bateria de questões. Tem que ser uma coisa muito bem estruturada, abordando todos os tópicos, eu disse todos os tópicos do seu edital padrão. Sétima, não deixe a redação para depois. Olha, nós ainda não sabemos se teremos redação no próximo concurso do MPU, especialmente para o cargo de técnico. Todavia, o meu conselho é que você não deixe para depois. Inicie imediatamente a sua preparação para as provas discursivas. Nos últimos concursos de tribunais, eu tenho percebido que a pontuação na redação tem sido o grande diferencial dos candidatos aprovados. Às vezes o candidato vai muito bem na prova objetiva, praticamente gabaritando todas as questões, mas em virtude de uma pontuação ruim lá na redação, acaba amargando uma classificação muito aquém daquela que ele gostaria. E além disso, se você tem alguma dificuldade em redação, o quanto antes você iniciar a sua preparação, mais chances você vai ter de superá-la. Não deixe para a última hora, porque pode ser que o tempo não seja suficiente para você se tornar um bom candidato, um candidato competitivo na parte de redação. Apresentadas essas 7 estratégias, o que eu posso dizer, em suma, é que elas são fundamentais para quem realmente deseja se preparar com qualidade para o próximo concurso do MPU. Pode até ser que você não consiga implementá-las na íntegra, mas pelo menos analise uma por uma para saber aquela que vai realmente entrar na sua rotina. E sabe por quê? Porque isso fará um diferencial tremendo no seu processo de preparação. Se você, na prática, não implementa essas estratégias, você estuda de uma forma totalmente aleatória, sem saber exatamente o que tem que ser estudado, sem saber quando você tem que estudar, sem saber quais são os seus objetivos de médio, de curto e de longo prazo. E isso faz com que você deixe uma rotina toda aberta. Isso faz com que você procrastine mais. Isso faz com que você esteja cada vez mais distante do seu objetivo. Por isso eu volto a dizer, pode ser que você não consiga implementar essas 7 estratégias, mas implemente a maior quantidade possível delas, porque em breve você vai sentir o diferencial na sua preparação. E por falar em diferencial, aqui embaixo eu vou deixar um link para você clicar e baixar o meu novo e-book. E esse e-book tem dicas fantásticas de candidatos que já foram aprovados em concursos anteriores, tanto para o Ministério Público quanto para concursos de tribunais, e que apresentam o caminho do sucesso e que apresentam para você as melhores estratégias que têm que ser adotadas no dia a dia para que você consiga atingir esse objetivo. E são pessoas normais, como eu, como você, que batalharam, ralaram, estudaram muito e também conseguiram êxito no seu percurso. Combinado? Bons estudos para você, dê o seu joinha,
compartilhe com os amigos esse vídeo e em breve estaremos aqui novamente. Um grande abraço, até mais!